Olá, orientado! Meu nome é Bárbara Tranquilini, eu sou psicóloga e hoje eu vou te ensinar uma técnica chamada Acalme-se. Sim, como você pode imaginar, é uma técnica para te ajudar nos momentos de crise de ansiedade ou crise de pânico. Mas antes de eu entrar em cada uma dessas palavrinhas do acrônimo... É acrônimo, né? Acrônimo, sempre é essa palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê usar essa técnica e quando usar ela. O criador dela é o Bernard Ranger. Eu espero que eu esteja pronunciando certo, mas eu acho que eu não tô. Bernard Ranger. E quando usar essa técnica e por que ela funciona tanto nos momentos de crise? Bom, você precisa usar ela quando seus pensamentos estiverem tomando conta da sua cabeça e você não estiver se sentindo sob controle deles. Você também pode usar quando você estiver temendo as sensações corporais que a ansiedade e o medo podem trazer naturalmente. Sabe quando você tá achando que é o fim do mundo, que vai dar tudo errado, que você vai enlouquecer? Essas sensações, sabe? Você aplica o acalme-se pra você voltar a ficar na paz e conseguir solucionar os problemas que a vida tá te trazendo e que estão te causando ansiedade. Ela funciona, acredita? Então vamos falar sobre a primeira letrinha do acalme-se, que é a letra A, de aceite. Gente, antes da gente resolver qualquer problema, qualquer sintoma no nosso corpo, a gente precisa aceitar aquilo como uma realidade. Do contrário, a gente tá vivendo numa terra da fantasia e não tá falando sobre o problema principal, sobre o elefante na sala. Pensa assim, imagine que na sua casa tem um vazamento de água. Aí você olha pro vazamento e fecha a porta e sai correndo. E vai morar em outro lugar e não volta mais pra sua casa. Tem gente que age assim em relação à ansiedade. Também é ruim quando você entra na casa e vê o vazamento e deixa o vazamento acontecer ali e começa a ficar com raiva do vazamento tá rolando. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Mas o vazamento tá ali e ele precisa ser atendido. Você precisa aceitar que naquele momento, sim, você tá passando por uma sensação completamente desconfortável, mas que ela não vai passar disso. É uma sensação desconfortável que vem e que vai embora. Então, o que significa você aceitar, na prática, a sua ansiedade? Ou a sua raiva, ou a sua tristeza? Significa que você vai receber esse momento e que você não vai tentar transformar aquilo em outra coisa. Ele é o que é. Não precisa ser algo mais ou algo menos. Agora vamos para a letrinha C, de contemplação. Você precisa contemplar a sua experiência. É você observar, tomar o espaço de observador. Eu gosto também de usar a analogia de você vestir o jaleco de cientista, porque tem a ver com um processo muito importante da atenção plena, que é o de curiosidade. Nós naturalmente encontramos prazer em sermos curiosos, em descobrir coisas novas. Então trata-se de você observar as sensações que aquilo está causando no seu corpo. Nossa, que interessante, meu coração tá batendo um pouco mais forte. Meu coração vai acelerar, meu coração vai bater forte, eu vou ter um infarto no coração. Eu tô sentindo também os meus músculos mais travados, né? Normalmente as pessoas, quando elas estão sentindo emoções negativas, isso aqui tende a subir, elas tendem a se encolher um pouco mais. Observe que pensamentos que estão vindo, que pensamentos que estão indo embora. Fique curioso com todas essas sensações. Uma outra coisa que eu costumo trabalhar bastante com os meus clientes dentro da clínica é justamente perguntar pra eles o que eles sentiram vontade de fazer quando essa emoção surgiu. Você tem vontade de fugir? Você tem vontade de congelar? Você não quer fazer nada? Você tem vontade de comer tudo que você vê pela sua frente, não comer nada? Então é você entender e associar quais são os gatilhos a comportamentos habituais negativos que você tenha, talvez. Por isso que a observação pode te ajudar também para você começar a analisar padrões de comportamento. Isso vai ser muito útil para você modificar esses hábitos. Inclusive, eu tenho um vídeo completinho falando sobre criação de hábitos e como você cria novos hábitos, que vai explicar um passo a passo, que na verdade são 3 passos, para você modificar hábitos negativos. Ele vai estar em algum lugar aqui nessa telinha e aproveita e já curte esse vídeo, já compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui sobre saúde mental. Agora o segundo A é de haja. Você precisa agir apesar do seu desconforto. Haja não é com H? Não. É burrico. Isso é uma coisa pra você se lembrar de que mesmo quando você tá se sentindo com medo ou que você está se sentindo desconfortável, você tem talvez uma tendência de congelar e de fugir, é importante que você enfrente aquele momento. Porque é a partir dessas experiências e dessas oportunidades que você está criando um novo repertório. Um repertório onde você consegue vencer essas ansiedades. E agir não significa talvez dar conta de fazer absolutamente tudo que você tinha planejado. Agir significa você continuar fazendo, mesmo que talvez um ritmo menor e de pouquinho em pouquinho. Eu tenho uma dica que eu adoro usar e que eu uso na minha vida pessoal e que me ajuda muito. É que quando eu tô procrastinando muito as coisas e tem a ver, obviamente, com a ansiedade, eu costumo, por exemplo,
imagine que eu preciso fazer algum trabalho escrito. Então, eu já começo a pensar no trabalho escrito enorme, né? Tipo, todas as coisas que eu preciso escrever e pensar e pesquisar. Mas na realidade, um trabalho escrito é feito de palavra em palavra, de letra em letra. E para eu fazer tudo isso, eu preciso antes ligar o meu computador. Então é isso que eu começo a fazer. Eu vou de passinho em passinho. E daqui a pouco, eu me surpreendo com a minha própria motivação, porque eu já tô com o computador ali no meu colo, já tô escrevendo as coisas, já tô pensando em sites, então se torna algo que, pô, já tô aqui, bora continuar fazendo então, né? E o interessante da ação é que a gente sai da nossa cabeça. Muitas pessoas temem o que elas criaram sobre a realidade. E quando elas enfrentam a realidade, poxa, nem era tão ruim assim. Então, a importância da ação é justamente você confrontar os seus pensamentos imaginários e catastróficos. Se você não agir, você não tem essa oportunidade, infelizmente. Uma experiência extrema que eu tive com isso, que eu acho que é uma boa analogia, uma vez eu vou fazer bungee jumping. E eu me lembro que eu tava na beira ali da plataforma e que só me ocorreu o pensamento de que eu não podia pensar, eu precisava agir, eu precisava ir pra frente, porque se eu ouvisse os meus pensamentos, eu com certeza daria um passo pra trás. E no meu grupo, muitas pessoas fizeram isso. Elas não se permitiram agir, tiveram que, muitas delas foram empurradas, inclusive pelo assistente ali. Mas a questão é que, às vezes, a gente precisa dar o primeiro passo e deixar as coisas acontecerem a partir disso. Agora, a letra L é de libere o ar dos seus pulmões. Quando a gente tá muito ansioso, a gente tem aquela tendência de hiperventilar. Isso significa que você tá colocando muito mais ar pra dentro do que ar pra fora. E eu acho que tem alguma explicação aí científica do porquê isso também afeta negativamente na nossa ansiedade, por conta do gás carbônico, da entrada e saída, mas enfim, não faz bem pra você ficar com tanto ar dentro dos seus pulmões e dentro do seu corpo. Você precisa expulsar, liberar. Aqui vai uma técnica para você usar para te ajudar nesse processo. É a técnica 4-7-8. Então você vai inspirar 4 segundos, segurar durante 7 segundos e expirar durante 8 segundos. Então você tem bastante tempo para colocar esse ar para fora. E é legal também que ela utiliza os princípios aí da atenção plena, que você precisa estar prestando atenção com seu foco concentrado aí na contagem de segundos e sincronização com a inspiração e a expiração, e isso te ajuda a tirar a cabeça um pouquinho das preocupações e da catastrofização que deve estar rolando aí na tua cabeça. Agora a letra M é de mantenha os passos anteriores. Não significa que você passou por um desses passos, que talvez a sua ansiedade não venha e tente te sequestrar de volta para você retornar àquele estado anterior de se preocupar. Então você precisa manter esses passos de forma cíclica. E não se esqueça, você pode e até deve repetir esses passos várias vezes até que você consiga chegar na letra E, que você se sinta capacitado para examinar os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas emoções. E eu faço aqui um adendo de expandir a consciência. Quando a gente está lidando com um problema de muito perto, né, a gente tem uma percepção próxima daquilo. É que nem quando você está vendo uma imagem dessa distância aqui. Você tem um acesso àquela imagem. Agora, se você consegue ver de uma distância diferente, de uma perspectiva nova, você pode notar detalhes que talvez de perto fossem difíceis de você enxergar. Então, quando a gente consegue ter uma nova perspectiva, a gente consegue expandir a consciência que a gente tem sobre um problema antigo. Um exemplo disso é quando as pessoas relatam sobre brigas que elas tiveram. E eu, como psicóloga, que escuto muito sobre brigas dentro de famílias e amizades, eu posso te dizer que é muito comum as pessoas não reconhecerem a responsabilidade que elas têm sobre algum conflito. Então a gente relata, né, e eu tô falando da gente porque eu tô inclusa nessa, que a gente relata muito mais o que a outra pessoa fez e você acredita que ela foi uma idiota comigo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, expandir a sua consciência é também sobre você reconhecer tudo isso, mas num segundo, num terceiro, num quarto olhar, você também observar qual foi a sua responsabilidade, como que os seus atos impactaram no resultado final. Ao mesmo tempo, expandir a sua consciência é também você notar se a sua reação foi de fato apropriada e o que você pode fazer de diferente para conquistar os resultados desejados numa outra oportunidade. Agora, a letra S é de sorria, você conseguiu. Se você chegou até a letra S, significa que você conseguiu passar por todas as outras etapas, você já conseguiu examinar e expandir a sua consciência sobre o problema e que agora tá tudo bem e você pode sorrir e ter uma atitude mais positiva. Nice.
E o E é de espere o futuro com esperança. É importante você saber que no futuro você vai ser capaz de manejar as suas emoções como você manejou dessa vez. Tenha em mente também que ter ansiedade é normal, faz parte da nossa experiência como seres humanos, e a forma como você lida com ela garante que ela vai estar mais frequente ou menos frequente na sua vida, e se essa experiência vai ser muito desagradável ou menos desagradável. A nossa tendência de quando a gente teme as coisas, quando a gente odeia as coisas, elas ficam maiores aí na nossa lupa. É tentar tratar com maior normalidade esses momentos de desconforto emocional. E quero só deixar ênfase aqui na palavra esperança. Esperança é você ter otimismo sobre o futuro, é você imaginar um futuro melhor. Então você já sabe que você dá conta de lidar com isso. Você já sabe que como essas sensações elas vêm, elas também vão embora. Então você tem a esperança de que no futuro você vai dar conta, de que você vai superar cada vez com mais maestria. Então é sobre não sofrer com antecedência e também não viver naquele discurso pessimista do tipo, é sempre muito terrível, eu tô sempre muito mal. É tentar sair desse ciclo pessimista e negativo. Então é isso, essa é a técnica. Acalme-se, então se acalma, né, e tenha mais esperança para um futuro melhor. Qualquer coisa, eu tô sempre aqui, toda semana tem vídeo novo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ter acesso aí de primeira aos meus conteúdos que saem. O meu nome é Bárbara Tranquilini e eu te vejo na próxima sessão. Um beijo!